Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Uma boa semana aí pra gente, né? E vamos retomar aí nossos estudos sobre termologia. Hoje, pessoal, vamos, né, falar sobre formas de transmissão de calor. A gente já chegou a comentar isso nas aulas lá, né, presenciais, mas vamos retomar aqui. A gente já sabe que é temperatura, né? Então, ó, a gente tem aqui uma partícula, né, um corpo que tenha seus átomos, suas moléculas. Esses átomos e moléculas têm uma certa agitação, né? Se a gente fornece calor, a gente vem aqui nesse corpo e joga uma quantidade de calor. Vai aumentar a agitação desses átomos e aí, por conseguinte, a temperatura desse corpo vai aumentar. Se por outro lado a gente retira calor desse corpo, né? Se a gente retira calor desse corpo, arranca calor dele, o que vai acontecer? A agitação diminui e a temperatura dele também diminui, tá bom? Agora vamos falar o que é calor, né? Calor é a energia térmica que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre assim, né? Então, imagine que eu tenho aqui uma mão que está gelada e aqui uma mão quente. Quando eu coloco elas em contato, o que acontece? A mão quente perde calor para a mão gelada e vai aquecer a mão gelada. E a mão quente vai ficar um pouco mais fria do que ela era antes. Tá bom? Tá bom, agora como que esse calor passa do corpo mais quente para o corpo mais frio? São três maneiras fundamentais aí que esse calor é conduzido de um corpo para outro, de um lugar para outro, tá? A primeira maneira, pessoal, chama-se condução, tá? Condução, ela ocorre principalmente nos sólidos, principalmente nos sólidos, tá? Principalmente nos sólidos. Clássica, né, pessoal? Seguinte, tem uma panela lá de água no fogo, tem uma panela de água no fogo, aí a gente vem, coloca uma colher lá dentro da água, né? Então tá aqui cheia de água, né? A gente vem aqui, coloca uma colher dentro da água, tá? Uma colher de metal, e o que vai acontecer? A temperatura da água começa a fornecer calor para essa colher e esse calor vai sendo transmitido de molécula a molécula aqui, ó, tá? Vai agitando as moléculas aqui, umas vão agitando as de cima e vão agitando as outras, até um certo ponto que essa extremidade da colher, mesmo sem estar em contato com a água quente, fica aquecida, tá? Então dizemos que aqui houve uma transmissão de calor por condução, ou mesmo você colocar a colher diretamente no fogo, correto? Ela vai aquecer molécula a molécula aqui pelo corpo sólido até chegar aqui. Tá? A segunda forma de calor chama-se convecção. Ocorre principalmente nos líquidos e nos gases. E, deixa eu parar aqui, nos gases, tá? Convecção. Pessoal, aqui existe uma máxima que a gente vai adotar, tá? O ar mais quente ou com maior temperatura sobe, porque é menos denso, porque é menos denso, ou seja, mais leve, e o ar frio, vírgula, desce.
tá? Cai. Por quê? Porque é mais denso, mais pesado, tá? Se ele é mais denso, ele tem maior massa. Então, o que acontece? Né? Às vezes a gente vai lá e abre a geladeira, olha que interessante aqui, como que o ar frio é mais leve. Então tá lá a nossa geladeira, né? Vou pegar ela meio de lado aqui, geladeira. A gente vem aqui no congelador, pessoal, vem aqui no congelador que é a parte de cima aí, abre essa porta aqui do congelador. Imediatamente a gente vê o quê? Que o ar frio que está dentro do congelador, ele cai aqui, ó. Tá? A gente vê aquele ar saindo e caindo. Então, o ar frio está mais denso, né? Então ele cai. Então você tem aqui uma convecção, o ar frio saindo de cima e vindo para baixo. Tá? Vocês já viram muitas vezes um cigarro aceso, pessoal. Tem lá um pedaço, um cigarro. Quando ele está aceso aqui na ponta, o que acontece com a fumaça? A fumaça sobe, porque ela está quente. Então, quente sobe e o frio desce, tá? Quando a gente tem numa sala, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado, então tá lá numa sala, né? Vou desenhar aqui, tentar desenhar uma sala aqui, tá? Um aparelho de ar-condicionado, geralmente ele fica colocado em cima, na parte mais alta da sala. Por quê? A gente está aqui embaixo, né? A gente está aqui embaixo, né? O que acontece? O ar quente que está aqui embaixo, que está saindo do nosso corpo, que está sendo passado para o ambiente, esse ar quente, vou fazer ele de verde aqui, ele sobe porque ele está mais leve, mais denso, né? Enquanto que o ar frio que sai lá do ar-condicionado desce, tá? Então a gente tem aqui um ar descendo e o outro subindo, descendo e subindo, cria-se aqui o que a gente chama de corrente de convecção, tá? Onde o ar quente sobe, o ar frio desce. Aí esse ar frio que desceu, ele vai ser aquecido novamente, então ele sobe e o outro ar que estava frio lá desce novamente, sobe e desce e você cria uma corrente. Tá? Terceiro modo de transmissão de calor é a radiação ou a irradiação. Tá? Isso aqui, pessoal, é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Magnéticas. Tá? Ou seja, essa aqui, pessoal, é a única, olha que interessante, que ocorre no vácuo. A única que ocorre no vácuo. Um grande exemplo de transmissão de calor por radiação é o Sol aquecendo a Terra. Tá? Sol aquecendo a Terra. Do Sol saem ondas eletromagnéticas que transitam pelo espaço até atingir a Terra. Essa forma de transmissão de calor, de energia, é a única que ocorre no vácuo. As outras duas, condução e convecção, necessitam de um meio material para acontecerem. Essas duas aqui, ó, condução e convecção, necessitam um meio para ocorrer. Então precisa haver o ar, precisa haver um objeto sólido, tá? No vácuo elas não ocorrem, tá? Uma maneira bem interessante da gente saber sentir o calor que é realizado por irradiação. Imagina quando muitas vezes, não sei se você já teve a oportunidade de chegar perto de uma fogueira. Então tem lá lenha pegando fogo e tal. Então aqui uma fogueira.
tá? Você chega perto dessa fogueira aqui, as ondas que saem dessa fogueira, as ondas eletromagnéticas de calor, chegam até você e te fazem esquentar. É uma fogueira, uma lareira. Então, esse calor que é transmitido dessa fogueira para você é feito por irradiação ou radiação, tá bom? Bom, sobre a condução, pessoal. Aí é o seguinte, ó, tem aqui um exemplo. Olha aqui. Trouxe aqui uma barra metálica que é apoiada numa vela e aí o calor vai passando aqui, vai agitando essas moléculas. Ó, aqui tem uma estrutura cristalina aqui de um metal, tá? E aí as moléculas ficam se agitando aqui, ó, tem até uma mola ali. Quanto mais próximo do fogo, maior a agitação, maior a temperatura, vai se afastando, vai diminuindo a temperatura. E aí, pessoal, a condução térmica, que é a passagem do calor por uma barra, por uma superfície, né? A gente tem como calcular, tá? O valor desse fluxo de calor, tá? Que é a chamada lei de Fourier da condução térmica. O que o Fourier percebeu? Ele percebeu o seguinte, ó, se ele pegou aqui uma barra metálica, deixou ela isolada, ó, colocou um isolante térmico aqui em volta dela, uma parte dela, uma ponta dela, ele colocou dentro de um recipiente de água fervendo, água em ebulição a 100 graus Celsius, ou seja, isso aqui ficou quente, né, e o calor ia sendo transmitido para lá. E do outro lado, a outra ponta da barra, ele colocou dentro de um recipiente com gelo a 0 graus Celsius, tá? O que ele percebeu aí? Ele percebeu que em cada ponto da barra, ele vinha medindo aqui, né, a temperatura, ele vinha medindo a temperatura em cada ponto da barra, e ele percebeu que essa temperatura aqui, ela caminhava de maneira linear, ela diminuía daqui para cá de maneira linear. Então, exemplo, a cada 10 centímetros que ele andava, a temperatura diminuía 10 graus Celsius. Tá? Então, ele percebeu que existe uma relação linear aí entre o fluxo de calor, né, e a temperatura. Então, o que ele obteve? Então, observa-se experimentalmente que a temperatura varia linearmente ao longo da barra, né? E que ela é proporcional à área da seção desse condutor aqui, essa área aqui de seção, ou seja, quanto maior a área, maior o fluxo de calor, mais passa calor, óbvio, né? Esse fluxo de calor depende do material, tá? Da condutividade térmica do material e da variação de temperatura que a gente vai obter ali. Tudo isso dividido pelo L, que é o comprimento dessa barra. Óbvio, quanto maior você tem uma barra cada vez maior, você vai ter um fluxo de calor menor, tá? Bem simplesinho. Então, ó, vamos lá. Esse fluxo de calor aqui está no livro aí na página 32 de vocês. Esse fluxo de calor que passa por aqui, ó, tá? O que acontece? Ele é representado pela letra Φ, ó. Φ, tá? É igual ao Q dividido por ΔT, ou seja, por ΔT de tempo, ou seja, isso aqui é uma potência, tá? É uma potência que é medida em watts ou joules por segundo. Watts ou joule por segundo. Dá até para enxergar na fórmula aqui, né? Ó, watts, que é joule por segundo. E essa potência Φ aí, ela é o quê? É um Ka, que é a condutividade térmica do material que está sendo formado, o objeto que a gente quer estudar, o fluxo de calor, tá? Que é a lei de Fourier, vezes a seção transversal, ou seja, a área de seção transversal, a área especificamente na transversal daquele objeto.
vezes a variação da temperatura, que já sabemos que é a temperatura maior menos a menor, nesse caso, ou a final menos a inicial, dividido por L, que é o comprimento dessa barra. Tá? Aqui, ó, né, a gente já sabe que as unidades são, que é φ, né, não é Q. As unidades são φ vai ser dado em watts, tá? Porque é uma unidade de potência. O S é a área de seção transversal, metro quadrado. O L, o delta θ, que a gente fala delta T lá, né? Delta T maiúsculo, é dado em graus Celsius ou Kelvin, depende da circunstância lá do exercício, graus Celsius. O L é dado em metro e a gente consegue calcular o K. Tendo essas unidades, a gente calcula quanto que é qual a unidade do K. Vamos fazer junto aqui. Esse aqui é watts. O K a gente não sabe, queremos saber. Vezes o S é metro quadrado. Esse aqui é graus Celsius. Dividido por metro. Tá? Dá para cortar metro quadrado com metro. Então a gente obtém que o K é igual a watt dividido por metro vezes graus Celsius. Tá? K é a potência dividido pelo comprimento por graus Celsius. Tá? Dessa configuração aqui, tem dois exercícios para a gente fazer lá na atividade, que vocês vão ter que entregar, mas vou fazer um aqui para a gente verificar como que faz a aplicação aí desses conceitos de fluxo de calor. Tá? Então vamos lá. Ó. Uma casa tem 5 janelas de vidro de área 1,5 m cada uma. Então, de quanto que aqui a gente tem a nossa parede lá, que representa toda a casa. E aqui a gente tem 5 janelas. 1, 2, 3, 4, 5. Cada janela dessa, 1,5 m de área. 1,5 metros e meio de área. Tá? Então, de vidro, né? Então, como nós temos 5 janelas, então, total, 1,5 vezes 5, 7,5 metros quadrados de área de vidro. Tá? Então, já tem uma área aí que a gente vai ter o fluxo de calor. A espessura do vidro é 3 milímetros, ou seja, a espessura do vidro, o L do vidro, é 3 milímetros. 3 milímetros. Temperatura externa do lado de fora, menos 5 graus Celsius. Temperatura interna, delta T não, temperatura interna é 20 graus Celsius. Tá? Aí é o seguinte, a variação dessa temperatura, para ir de 20 até menos 5, a variação dela, variação de temperatura é de 25 graus Celsius. Tá bom? Então, temos a variação da temperatura, temos o comprimento aí da espessura do vidro, que é o L, né? Temos a área total dos vidros, que é essa aqui, ó. A área total, que lá nós chamamos de S, né? E ele está perguntando o seguinte, ó. Qual é a massa de carvão consumida no período de 12 horas para repor a quantidade de ar, de calor perdido pelas janelas, apenas pelas janelas? Então, o que acontece? Vamos olhar aqui, ó, pessoal. Vou fazer uma janela de perfil aqui. Tá? Vou fazer uma janela de perfil aqui. Então, aqui é o interior da casa e aqui é o exterior da casa. Tá? No interior da casa, a temperatura é de 20 graus Celsius. No exterior é de menos 5 graus Celsius. Tá?
que vai acontecer? O calor que está aqui dentro da casa, ele vai fluir para o exterior. Tá? Então, o que a gente faz? Coloca um vidro aqui, ó. Coloca um vidro aqui, que tem uma espessura de 3 milímetros. Tá? Mas o calor vai tentar passar por esses 3 milímetros. Tá? E a área desse vidro aqui, se a gente expandir ele para lá, né? É 1,5 metros quadrados. E são 5 vidros desse. Tá? O que acontece? Aí ele está falando assim, qual é a massa de carvão consumida no período de 12 horas? Qual a massa de carvão consumida? Para repor a quantidade de calor perdida apenas pelas janelas. Então, primeiro, aí considere os seguintes dados. Condutividade térmica do vidro, 0,72 quilocalorias por hora vezes metro por grau Celsius. Calor de combustão do carvão, 6 vezes 10 a terceira calorias por grama de carvão. Tá? Cada grama de carvão queimado fornece 6.000 calorias. Então vamos lá, pessoal. O que a gente sabe do vidro? Né? Do vidro. Nós temos uma área total de 7,5 metros quadrados, né? Cada janela 1,5, são 5. 7,5 metros quadrados. A espessura desse vidro. A espessura desse vidro, que nós vamos chamar de L, tá? É de 3 milímetros, que eu já vou transformar para metros, porque aqui está metro quadrado, então 3 vezes 10 a menos 3 metros. Então já temos os dois valores aí de área e espessura. A condutividade térmica do vidro, a condutividade térmica dele é de 0,72 quilocalorias, então é 0,72 quilocalorias por hora vezes metro por grau Celsius, tá? Calor de combustão do carvão, depois a gente vê lá, e a variação da temperatura, né, pessoal? A variação da temperatura, ela sai de 20 no interior da casa, vai a menos 5, variação de 25 graus Celsius. As unidades estão ok, né? Então vai de menos de 20 para menos 5. Então as unidades estão ok. Só colocar aqui, de onde que a gente obteve essa área total de 7,5? São 5 janelas de 1,5 metros quadrados. Tá bom? Então, o φ, que é o fluxo de calor, é igual a K, né? Vezes a área da seção transversal, vezes a variação da temperatura, dividido pelo comprimento, tá? Quanto maior o comprimento, menor vai ser o fluxo de calor. Quanto menor o comprimento, mais calor vai passar, tá? Então, aqui vai dar 0,72 quilocal, tá? Então vamos transformar para só cal. Então vai aparecer, eu vou tirar, para tirar esse quilo, essa vírgula anda 3 casas para a direita. Então vai dar 720 calorias por hora por metro vezes graus Celsius. Vezes a área total, certo? Vezes a área, que são 7,5, vezes a variação da temperatura, que é 25, dividido pelo L, que é 3 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, fluxo aqui de calor, vai ser igual a 720 dividido por 3, 720 dividido por 3 dá 240,
vezes 7,5, vezes 25, vezes 10 a terceira, certo? Então, aqui a gente vai ter 740 vezes 240, que é 720 dividido por 3, já fiz aqui a divisão, ó, 720 por 3. Se fosse 750, seria 250, tá? Então, para agilizar aqui, ó, vamos ter lá 240 vezes 7,5 vezes 25. Tá? Nós vamos ter 45.000 vezes 10 a terceira. Então, nós vamos ter aqui 45.000 vezes 10 a terceira, que dá aqui, né, se a gente for colocar 45, esses 3 zeros também são 10 a terceira, ficaria então 45 vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira, que dá um fluxo de calor de 45 vezes 10 a sexta. E a unidade aqui? Qual a unidade aqui que a gente coloca? Agora que são elas. Vamos prestar atenção aqui, ó. Vamos voltar nesse ponto aqui comigo, ó. Volta nesse ponto aqui comigo, tá? Então, a gente colocou lá aqui o fluxo de calor, né? Vamos fazer um parênteses aqui para a gente descobrir qual unidade que vem lá. Ó, é K vezes S, que é a área, né? Vezes a variação da temperatura, dividido pelo comprimento, pela espessura do vidro, tá? No lugar do K, vou colocar o K. Então, que era 0,72 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Então, vamos lá. Então, no lugar do K, vamos colocar o valor dele, que é 0,72. Vou colocar as unidades agora que estão aqui, tá? Quilo, tá? Calorias dividido por hora vezes metro vezes grau Celsius, tá? Vezes. Então, depois do K vem o S, que é a área, que são 7,5 metros quadrados. Metros quadrados. Vezes a variação da temperatura, que são 25, a unidade graus Celsius, dividido pelo L, que são 3 vezes 10 a menos 3 e a unidade metro. Tá? Os números, pessoal, o que acontece? A primeira coisa que eu fiz foi transformar esse 0,72 em 720, porque esse K aqui quer dizer 1.000, 3 zerinhos. Se eu pego essa vírgula aqui, uma casa, duas casas, três casas, ele vira de 0,72, ele vira 720. Então, aqui, nós, ao invés de 0,72K, nós vamos trabalhar com 720. 720 vezes 7,5 vezes 25. Está aqui, 720 vezes 7,5 vezes 25, dividido por 3 vezes 10 a menos 3. A conta com números a gente já fez aqui, já descobrimos que dá 45 vezes 10 a sexta. Então, vamos apagar esses números e fazer a conta só com as unidades para a gente ver o que tem de unidade lá. Então, tira esse aqui, tira o 7,5, tira o 25, tira o 3 vezes 10 a menos 3. Então, sobrou de unidade aqui, ó, vamos lá, em cima, calorias vezes metro quadrado vezes grau Celsius. Embaixo, hora, tá? Hzinho menor é hora, vezes metro, metro quadrado, vezes grau Celsius. O que dá para cancelar aí, ó? Grau Celsius com grau Celsius, metro quadrado com metro quadrado, sobrou a unidade calorias por hora. Unidade calorias por hora. Significa o quê? Que o fluxo de calor que sai da janela dessa casa aí são 45 megacalorias por hora, 45 milhões de calorias por hora, tá? Ele quer saber como sai toda essa caloria aí, ele quer saber
qual é a massa de carvão no período de 12 horas para repor a quantidade de calor perdido por essas janelas. Ele está falando aqui, ó, que a perda, isso aqui é a perda, certo? 45 vezes 10 a sexta calorias por hora. Então, em uma hora, a gente perde 45 vezes 10 a sexta calorias. Tá? Então, em 12 horas, iremos perder x, multiplicando x aqui, ó, multiplicando cruzado, vai ficar 12 vezes 45 vezes 10 a sexta calorias, certo? 12 vezes 45 vezes 10 a sexta calorias. Vamos deixar assim, não vou fazer essa conta não, tá? 12 vezes 45 dá 540, mas não vamos fazer assim. Ele falou lá que, o que ele falou mais? Que o calor de combustão do carvão são 6 vezes 10 a terceira calorias por gramas. Já deixei o 12 aqui porque apareceu um 6 lá, né? Então ele está falando que o calor de combustão do carvão são 6 vezes 10 a terceira calorias por grama de carvão. Ou seja, a cada grama de carvão, a gente tem 6 vezes 10 calorias sendo consumidas. Tá? Ele fornece 6.000 calorias a cada grama de carvão. Então, o que a gente faz? Ele quer descobrir a massa de carvão que a gente vai precisar para repor essas calorias que estão sendo perdidas através do vidro. Tá? Então, se 1 grama de carvão, através de 1 grama de carvão, a gente obtém 6 vezes 10 a terceira calorias, tá? Quantos gramas de carvão nós precisaremos para repor o calor que vai ser perdido, que são 12 vezes 45 vezes 10 a sexta calorias, tá? Vai precisar de bastante carvão aí. Multiplica cruzado, nós vamos ter que 6 vezes 10 a terceira x, né? É igual a 1 vezes 12 vezes 45, que é 12 vezes 45 vezes 10 a sexta. Então, x vai ser igual, né? Notem que eu deixei o 12 ali, porque eu já vi que tinha um 6 lá que podia facilitar nossas contas, né? 12 vezes 45 vezes 10 a sexta, dividido por 6 vezes 10 a terceira. Então, o que acontece? O 12 com o 6 aqui a gente consegue já dar 2, tá? Esse 10 a terceira a gente vai subir, ele vai ficar 10 a menos 3, então vai sobrar 2 vezes 45 vezes 10 a sexta vezes 10 a menos 3. Então vai dar que 2 vezes 45 é 90, 10 a sexta vezes 10 a menos 3 dá 10 a terceira, a unidade é grama. Então, 90.000 gramas ou 90 quilogramas, porque quilo é 10 a terceira. Tá bom? Então, 90 quilogramas é a massa de carvão. Tranquilo, pessoal? Não muito, né? Mas na atividade que eu dei para vocês lá, não tem essa mudança de unidade. É só aplicar, ó, a fórmula do fluxo de calor. Lá já está em watts, está bonitinho já, está tudo tranquilo. Então agora vamos fazer mais um aí, ó. Que é esse aí, ó. Uma lâmpada incandescente de 100 watts, tá? Potência dela é essa. Isso aqui já não tem muito a ver com fluxo de calor, mas só para a gente, né? Para a gente retomar aí. Transforma 40% da energia elétrica em energia luminosa. Então ela recebe energia elétrica. De tudo que ela recebe, 40% vira energia elétrica. E o restante em energia térmica. Então o restante de 40% são 60%. Tá? Então, se a lâmpada, né, tem 100 watts, se a potência dela é de 100 watts, se 40% é energia luminosa, então são 40 watts de luz, 40 watts de luz,
e 60% de energia térmica. Então, são 60 watts de calor. Tá? 60 watts de calor. Se toda a energia térmica produzida por essa lâmpada durante 1 hora fosse utilizada para aquecer 1 litro de água a 0 graus Celsius, que temperatura seria atingida por essa água? Aí ele está falando aqui, que ele está dando aqui para a gente. Ele está dando o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Ele está dando a massa específica da água, que é 1 quilograma por litro, que é a densidade da água. Né? E ele está falando que 1 caloria é aproximadamente 4 joules. Então, 1 caloria é igual a 4 joules. Tá? Está dando a temperatura inicial da água. Falou que a temperatura inicial da água é 0. E ele quer saber a temperatura final da água. Pessoal, para saber a temperatura final da água, que macete, ó. Massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Vou até colocar de cor diferente aqui. O que ele quer que a gente calcule? Então, ele quer que a gente calcule a temperatura final. A gente tem que ter a temperatura inicial. Já temos. Está aqui, ó, 0. Tem que ter o calor específico da água. Já temos, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Está aqui. Tem que ter a massa de água. Então, se o energia térmica for durante 1 hora, foi utilizado para esquecer 1 litro de água. Então, 1 litro de água é 1 quilograma de água, a gente já tem também. Então, aqui vai ser 1. A única coisa que falta para a gente calcular isso aqui, a temperatura final, vai ser a quantidade de calor. Tá? E a quantidade de calor a gente vai obter onde? Na potência. Tá? Porque a potência da nossa lâmpada, aí que vai, potência de calor da nossa lâmpada, né, são 60 watts. Né? E ele quer saber, ele está falando que essa potência de 60 watts, ela é 60% de energia térmica, os outros 40% é energia luminosa. Tá? O que são 60 watts? 60 watts são 60 joules por segundo. Então, a cada segundo, 60 joules. Aí ele fala assim, se toda a energia térmica produzida por essa lâmpada durante, olha aqui quanto tempo, 1 hora, durante 1 hora. Tá? Então, 1 hora são quantos segundos? 3.600 segundos. Tá? Então, se toda a potência por 1 hora, ele quer saber a quantidade de calor. O que a gente sabe? A gente sabe que a potência é igual à quantidade de calor dividido pelo tempo. Tá? Como a potência aqui está em watts, que é joule por segundo, a gente tem que usar o tempo em segundo. Então, a potência são 60, que é igual à quantidade de calor dividido por 3.600. Então, a gente multiplica cruzado aqui, certo? Então, a quantidade de calor que a gente vai ter vai ser 60 vezes 3.600, tá? Quantidade de calor aqui em joule, né, pessoal? A quantidade de calor em joule vai ser 3.600 vezes 60. Então, vai dar 0,06 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, 21. Põe um zerinho aqui. 216 mil joule. Tá? Então, temos 216 mil joule de calor. Ele falou lá que 1 caloria é aproximadamente igual a 4 joules. Então, se nós temos 216 mil joules, aqui vai dar x. Então, x, ó, multiplica cruzado, né? 4 vezes x é igual a 216 mil vezes 1. X vai ser 216 mil dividido por 4. Se fosse dividido por 2, né? Daria 113 mil.
Então, vamos dividir por 2 de novo. Então, 216 dividido por 4. 4 vezes 5, 20, para 21, abaixo 6. 54, certo? Então, aqui vai dar 216. Então, 54.000 calorias. Então, a gente obteve a quantidade de calor. A gente volta lá no QMacete. Então, no lugar da quantidade de calor, a gente põe 54.000, que é igual a massa, que são 1 quilograma, que é 1 litro, né? 1.000, vezes calor específico, que é 1. Calor específico é 1. Massa aqui em gramas, tá? Aí falou que é 1 litro, então tem 1 quilograma, tem 1.000 gramas, vezes 1. Vezes temperatura final, que é o que a gente quer saber, menos a temperatura inicial, que é 0. Então, aqui vai dar 54.000, que é igual a 1.000 vezes 1 vezes temperatura. 1.000 temperaturas. Então, a gente vai cortar aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A temperatura final vai dar 54 graus Celsius, que está ilustrada na alternativa D. Tranquilo? Bom, pessoal, acho que é isso. E tem mais um exercício aí, mas eu vou alongar muito. Então, para não alongar muito, a gente termina por aqui. Depois a gente envia a resolução desse outro aí. Mas eu vou deixar ele aqui para vocês pensarem nele. Ó. Exercício lá da Unicamp, certo? Ó. Um escritório tem dimensões 5 por 5 por 3 e possui paredes bem isoladas. Tá? Ou seja, não vai sair calor para fora do escritório. Quando ele está falando isso, porque não sai calor para fora do escritório. Inicialmente, a temperatura no interior do escritório é de 25 graus Celsius. Tá? Chegam, então, 4 pessoas que nele trabalham, e cada uma liga seu computador. 4 pessoas, cada uma liga o seu computador. 4 pessoas mais 4 computadores. Tanto uma pessoa como um microcomputador dissipam, em média, 100 watts cada, na forma de calor. Então, a pessoa e o computador, cada um 100 watts. Então, são 4 pessoas, mais 4 computadores. Tá? Cada um tem 100 watts, então aqui são 400 watts de 4 pessoas, mais 400 watts dos computadores. Ao total, as pessoas e os computadores estão dissipando no ambiente 800 watts de potência. Tá. O aparelho de ar-condicionado instalado tem a capacidade de diminuir a temperatura, diminuir em 5 graus Celsius a temperatura no escritório em meia hora. Meia hora ele diminui a temperatura do escritório em 5 graus Celsius, com as pessoas presentes e os micros ligados. Né? A eficiência do aparelho é 50%, ou seja, se ele está para retirar os calores ali, ele gastou 100 watts, quer dizer que ele tem 200 watts de potência. Tá? Considere o calor específico sensível do ar, 1000 joule por quilograma graus Celsius, e sua densidade igual a 1,2 kg por metro cúbico. Letra A. Determine em watts a potência elétrica consumida pelo aparelho de ar-condicionado. Letra B. O aparelho de ar-condicionado é acionado automaticamente quando a temperatura do ambiente atinge 27 graus Celsius, abaixando-a para 25. Quanto tempo depois da chegada das pessoas no escritório, o aparelho é acionado em segundos? Então, letra A, pessoal, vamos lá. Tem lá a sala, certo? Tem o ar-condicionado. Está lá o aparelho de ar-condicionado. Certo? Entra aqui as pessoas e os computadores. Pessoas e computadores. Pessoas e computadores. São 4 pessoas, 4 computadores. E todos eles juntos liberam 800 watts. Tá? E a temperatura inicial lá é de 25 graus Celsius. Tá? Ele fala aqui no exercício que, inicialmente a temperatura é 25, então entra 4 pessoas, tal.
O aparelho de ar-condicionado instalado tem a capacidade de diminuir em 5 graus Celsius a temperatura do escritório em meia hora, com as pessoas presentes e os micros ligados. Então, o que ele está falando? Ele está falando que esse nosso ar-condicionado aí, ele tem a capacidade de tirar daqui desse ambiente os 25 graus Celsius da temperatura do ar, ele tem capacidade de baixar para 20 graus Celsius, tá? Sendo que ele deu aqui a densidade do ar, ele deu a área, né? Que é 5 por 5 por 3, tá? Então dá para você calcular quantos metros cúbicos de ar tem aqui. Como a gente tem a densidade do ar, a gente calcula a massa do ar que está aqui dentro. E aí a gente usa a equação, ó, Q macete, tá? Onde a gente calcula a quantidade de calor que vai sair para diminuir a temperatura para 20. Tem a massa de ar, que a gente calcula pela área, pelo volume, pela densidade, certo? O calor específico desse ar, que é 1000 joule por quilograma grau Celsius, a variação da temperatura, que é 5, a gente calcula a quantidade de calor que esse ar-condicionado retira. Mas ele não retira só calor, ele retira também esse 800 watts, porque se ele está diminuindo a temperatura, é porque ele está tirando esse 800 watts também, tá bom? Tenta resolver aí que depois a gente volta, tá bom? Então, pessoal, vamos encerrando por aqui e até a próxima.